meus amados, mais uma ótima tarde. Segunda-feira. Estamos aqui nessa tarde agradecendo por mais um dia de vida e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E os que estiverem ouvindo, eu estava analisando essa palavra, essa mensagem, e ela está de acordo com a descrição do vídeo. Jesus Cristo, ovelha ou bode. E a gente vê que Jesus, quando ele veio, né? Se ele veio como ovelha ou se ele veio para ser bode. Nós vamos achar uma passagem aqui das Escrituras que está em Isaías 53. E essa passagem aqui, Isaías fala sobre o servo, a promessa do Deus vivo, que é Jesus Cristo, que é o ungido. Isaías 53. E o mundo despreza o servo. Ora, quem creu em vossa pregação, em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores. Experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigados por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas. E transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos sarados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro, levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com um rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi o propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito com oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo justo justificará muitos, e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes. Ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte. Ele foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, meus amados, a gente vê aqui em Isaías 53, aqui ele fala de Jesus. Como fala aqui no versículo 2, no versículo 3,
Jesus não tinha formosura, ele não tinha boa aparência, não era atraente aos olhos dos homens. Ao contrário, né? Era um aspecto físico que não cativava as pessoas. No entanto, no versículo 3 fala que ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Vivenciou como homem de dores. Ele sentiu o que nós sentimos, né? Sentiu dor, sentiu fome, sentiu aflição, sentiu angústia, foi humilhado. Muitas vezes Jesus passou quando se fez paz e sentiu tudo que nós sentimos. Sobre ele carregou as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas culpas, as nossas transgressões. Então quer dizer que ele foi a expiação dos nossos pecados. Jesus foi a expiação dos nossos pecados, porque carregou sobre si todas as nossas culpas, ou seja, toda maldição que caiu sobre ele era para ter caído sobre nós que não somos merecedores. Mas diante de suas feridas fomos sarados, fomos curados. É interessante o que fala aqui, né? Porque hoje a gente vê hoje no sistema religioso, muitas vezes as pessoas pegam uma imagem de Jesus bonito, um Jesus com olho azul, uma barba bonita, um cabelo longo, bonito, caracolado, branco. Provavelmente, amados, é provado que Jesus não era nem branco, era hebreu. Hebreu provavelmente foram negros, eram pessoas de cor negra. No entanto, ele não tinha tanta boa aparência. Não estou aqui discriminando negro, nada não, gente. Estou falando assim, de acordo com a palavra, Jesus não tinha aparência, ele não era atraente. E muitas vezes aprendemos através de um sistema religioso, como Jesus todo perfeito, né, bonito. Não, ele foi um homem de dores. Ele foi humilhado, né, foi desprezado. Nem a sua própria família muitas vezes o aceitou. Então ele veio como ovelha, né? Aqui fala, ele foi maltratado no versículo 7 de Isaías 53. Humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. E a gente sabe, né, que Jesus foi levado, né, diante de Pilatos, foi julgado por pregar o reino de Deus, por pregar a verdade. Por pregar a verdade que muitas vezes, aquele povo, naquela época, os fariseus, que não aceitavam ele, né? Não imaginavam que ele seria o Messias. Os fariseus religiosos da época achavam que Jesus ia vir num trono, sentado num trono de ouro, já ia chegar lá, já ia destruir o Império Romano, daquele jeito, como um militar com grande poder. E não foi assim, não. Jesus, ele veio de uma forma mais simples e humilde. É a mesma coisa que você vê um andarilho ou um mendigo andando na rua, às vezes tudo sujo, calça rasgada, às vezes aquela barba toda cheia, né? Sem aparência. E muitas vezes as pessoas menosprezam essas pessoas, fazem acepção delas como se elas não fossem ninguém, mas são seres humanos. E muitas vezes as pessoas não percebem que Jesus pode estar ali, aquela pessoa, testando as pessoas. Meus amados, muitas vezes a gente esquece aquelas pessoas que mais precisam, que são humilhados, que são desprezados, muitas vezes pela sociedade. A gente vê uma sociedade hoje que só pensa em si próprio,
só pensa nos seus benefícios, se preocupando com as coisas deste mundo, né? E esquece de se colocar no lugar do próximo. Jesus fala, né, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E será que realmente estamos vivendo isso nesses tempos finais? Será que estamos vivendo o que o Senhor ensina na palavra de Deus? Como temos agido? Então, amados, Jesus, ele não tinha, não é esse Jesus de olho branco, de olho azul, branco, cabelo bonito, aquela barba bonita, bem feitinha, não. Jesus, ele não tinha boa aparência. Ele veio de forma simples e humilde para resgatar as ovelhas perdidas. As ovelhas que estão perdidas, espalhadas entre as nações. E Jesus, ele quer reunir de volta as ovelhas perdidas, as desamparadas, as que se perderam ao longo do caminho, as que saíram do primeiro amor. Jesus chama de volta, chamando de volta. Então você que está assistindo essa live hoje, você que está acompanhando aí, se você é uma dessas ovelhas que está desamparada, que está passando dificuldades, lutas, dificuldades, às vezes passando por uma angústia, um momento difícil, não se preocupe, amado. Jesus Cristo é o único que pode mudar nossas vidas. Jesus Cristo é o único que pode nos guardar de todo esse mal. Ele não vê a aparência, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele veio para resgatar os pecadores. É isso que Jesus quer de nós. Que a gente sejamos como ele, imitadores dele. Ter mais amor, ter mais paciência, né, com o próximo. Eu sei que não é fácil, tem pessoas que são teimosas, tem ovelhas teimosas, tem. Mas deixa que Jesus vai cuidar dessas ovelhas. Então a gente tem que analisar nossa vida. Muitas vezes as pessoas fazem diferença, julgam pela aparência. Às vezes veem pela aparência, mas não vê pelo caráter da pessoa. Hoje em dia é mais fácil as pessoas julgarem pela aparência do que pelo caráter. A gente vemos uma sociedade assim, que menospreza aqueles que mais precisam. E se a gente vê, então Jesus veio como uma ovelha. Ele não veio como bode. Ele não veio para dar porrada. Ele não veio pela força do braço. Jesus, quando ele chama a pessoa para tomar a cruz, ele fala: negue-se a si mesmo e venha a mim, siga-me. Tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar os prazeres deste mundo, é negar a prostituição, é negar o adultério, os prazeres dessa vida, a idolatria, as coisas deste mundo. Muitas vezes a gente está preocupado com as coisas do amanhã e esquecemos o dia de hoje. Muitas vezes estão preocupados se vai trocar de carro. Não estou falando que você não pode ter um carro, que você não pode trocar. Cada um tem o seu dinheiro, faz o que quer. Mas muitas vezes as pessoas estão preocupadas com mais essas coisas do que com o próximo, do que com aqueles que estão precisando. Então às vezes as pessoas são mais apegadas, são mais amantes de si mesmo, se tornando egoístas, avarentas e esquecendo do mais precioso, que são as almas. É isso que Cristo quer, amado. Jesus Cristo quer as almas. Então Jesus te chama hoje para voltar ao arrependimento, abandonando as práticas que não agradam ao Senhor, abandonando o pecado, abandonando a idolatria, a feitiçaria, todas essas obras, as obras que não agradam a Deus. Por isso que eu falo, Jesus, ele não veio como bode, ele veio como ovelha. E hoje a gente vê, não vou generalizar, né? Não vou generalizar, mas tem igrejas que pregam como Jesus, como se fosse um bode. O bode, amados, é o anticristo. E a gente vê isso que acontecendo, né, no meio político e no meio religioso também. As
pessoas usando violência. Você não vê aí países como, vamos tirar um exemplo, o islâmico, vamos tirar lá no Irã, nesses países. Se você, vamos supor, vamos pegar lá no Qatar agora, onde está acontecendo a Copa. Lá eles não aceitam homossexual, de jeito nenhum. Eu sei que a prática do homossexualismo, sodomia, a escritura, a palavra de Deus condena. Que o homem não deve se deitar com outro homem, assim também como mulher não se deve deitar com outra mulher. Né? É um pecado. É um pecado que muitas vezes traz até enfermidades, enfermidades incuráveis. A própria Bíblia diz isso. Não é eu que eu penso, é a própria Escritura que fala isso. Então são práticas que... Só que lá eles são muito rígidos. Aqui no Brasil existe ainda uma certa liberdade. A pessoa é a opção da pessoa, né? Você tem que respeitar a opção da pessoa. Só que é o seguinte, quando você vai pregar com uma pessoa que ela está no homossexualismo ou numa prática que não agrada a Deus, muito como intolerante, isso aí está julgando, isso aí está me condenando, isso aí é homofobia. Então hoje em dia, o que está acontecendo? Quando você prega que essa prática não agrada a Deus, você fala para a pessoa, explica, a pessoa já te fala que você é homofóbico, que você é isso, que você é intolerante, que você não respeita. Peraí, está pregando, está indo a palavra. Lá em Apocalipse 21, Apocalipse 21, está aqui, ó. Apocalipse 21 não. É isso mesmo, 21. Apocalipse 21, 8. Fala aqui, ó. Portanto, aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte lhes caberá no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então aqui fala que quem vive nessas práticas, se covarde, incrédulo, depravado, assassino, pratica imoralidade sexual, seja com um homem, outro homem, seja com uma mulher, que é no adultério, ou na fornicação, ou através de luxúrias, orgias, cabe ao lago de fogo. A pessoa ir para o lago de fogo. Ou seja, isso aí é a segunda morte. É duro. É uma palavra dura. Então, às vezes você vai falar isso e as pessoas não gostam. Você está me julgando. Gente, não é julgando. É a palavra de Deus falando. E você acha que eu que estou assim, fazendo esse vídeo que quer que você pereça? Jesus não quer que você pereça. Jesus, ele pagou um preço alto. Você viu que em Isaías 53 fala que Jesus passou? Um homem de dores. Carregou nossas culpas, nossos pecados, nossas iniquidades, nossas enfermidades. Olha o que ele já passou por nós. Então, Jesus nos chama para o arrependimento. Ele nos chama para nós vivermos em santidade. E buscar a face dele. E andar em obediência à palavra. E seguir os caminhos dele. Tomar a cruz. E abandonar mesmo. Abandonar as coisas deste mundo. E não se corromper com elas. Então Jesus, ele veio como ovelha. Ninguém aqui está aqui para ser bode. Então quando você prega o evangelho, você prega contra o pecado, as pessoas não gostam. Você fala. Se a pessoa está num pecado, você vai falar, a pessoa fala que você está julgando. Mas está exortando. É para o bem. É para a salvação dela, para a salvação da pessoa. É pela alma. Isso aí é amor. Eu não concordo com violência, como tem muitos, às vezes até políticos, ou às vezes certos grupos, que não gostam de uma pessoa que tem outra opção sexual dele.
e usam a violência. Isso aí a gente jamais, como cristão, como crente, a gente não pode apoiar isso, né? Jesus nunca usou a violência. Quando Jesus ele pregava contra o pecado também. Às vezes o que ele falava, às vezes machucava a pessoa. Às vezes o que ele falava e cutucava a pessoa, mexia com a pessoa. Você pode ver que os fariseus, os próprios judeus, os religiosos da época, quando ele cutucava esses judeus, esses fariseus hipócritas, o que acontecia com eles? Menino, os caras ficavam furiosos. Eles queriam arrumar um jeito de matar Jesus, porque ele falava a verdade. E hoje se torna a mesma coisa. Hoje, se você vê um pastor fazendo uma coisa errada, se um membro da igreja vai falar, não pode falar, porque ele é ungido de Deus. Não pode falar do ungido. Ungido, amado. Às vezes o cara está lá no adultério, está pregando no altar. É ungido. Então, se você vai falar, a pessoa não gosta. Por quê? Porque você cutuca com a verdade. Você cutucou na ferida. É a mesma coisa quando um irmão chega em mim, exorta eu. Se ele está exortando eu, não é por o meu mal, é por o meu bem. Para me edificar. Quando você vai exortar um irmão também na fé, na mesma fé, às vezes por algo que ele fez, que você sabe que não é agradável aos olhos do Senhor, tem que exortar, mas exortar com amor. Não está falando para sair batendo no irmão ou dar porrada, não. É para exortar, para falar a verdade. É duro, dói, às vezes pode machucar, pode ficar meio sentido, mas é a verdade. Então, as pessoas têm que analisar. Então Jesus, ele veio como ovelha. Ele não veio para ser bode. Bode só dá porrada, bode só dá cabeçada. E olha o que vai acontecer com os bodes. Olha o que Jesus fala aqui em João 10. João 10 fala aqui, ó. Livro de João, capítulo 10. Fala do bom pastor. Aqui ele fala das ovelhas dos bodes. E ele fala aqui, ó, em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse porteiro, abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. E elas obedecem. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Depois de conduzir todas para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, se ao modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. E Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam esse significado do que ele havia falado. Porque muitas vezes Jesus falava em parábolas, né? E esse povo muitas vezes não entendia. Por isso que muitas vezes Jesus falava, quem tem ouvidos, ouça. O que é ouvidos, ouça? Quem tem ouvidos espirituais, que ouça. Sendo assim, Jesus lhe disse, de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus é ovelha. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não ouviram. Quem que são esses ladrões e assaltantes? Quando Jesus fala aqui no versículo 8, no capítulo de João 10, versículo 8, que quando ele fala que todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não as ouviram. As ovelhas, não está falando do bode. Esses ladrões e assaltantes, amados, eram os profetas. Eram os profetas maiores e eram os profetas menores que Deus levantou para o povo de Israel. Mas não deram ouvidos. Entendeu? Não deram ouvidos. E Jesus te chama hoje, ovelha. Chama para o arrependimento. Continuando aqui no versículo 9, Jesus fala, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Hoje em dia a gente sabe quem são os ladrões, né? A gente vê pastores aí distorcendo o evangelho, usando de versículos para ganhar ovelhas, para ganhar dizimistas. Para ganhar, tipo assim, não prega o evangelho contra o pecado, não prega esse evangelho aqui. Prega com a intenção de ganhar dinheiro. Então esses são os ladrões. Além de roubarem, vem para matar e destruir. Muitas vezes a pessoa fala, esse é o diabo. Eles são mesmo o diabo, né? São filhos do diabo, né? Porque pastores que usam da palavra de Deus para atrair fiéis para a sua igreja, não para levá-los a Cristo, mas para seus próprios interesses, estão servindo ao diabo, não estão servindo o Senhor Jesus. Jesus nos chama não por interesse em dinheiro. Jesus nos chama para salvar nossa alma, para nos tornar livres do pecado. Então, o ladrão, se não vem para roubar, matar e destruir. Quantas pessoas estão sendo roubadas? Gente, tem gente que faz campanha aí de R$1.000, exigindo um valor assim, exorbitante. Então, às vezes a pessoa não tem nem condições de dar o dízimo. Como que a pessoa vai tirar aquilo? Ele está precisando de ajuda, o cara vai lá, mas se você não der, Deus vai abençoar. Não. A pessoa já não tem quase nada lá, não dá o seu gás lá que Deus vai abençoar. Não, não é assim. Ao contrário, cadê o amor e a misericórdia? Pega então o dinheiro que recebe do dízimo, vai ajudar aquele que está precisando. Isso aí que Jesus quer que nós façamos. Ajudar quem precisa. Eu sei que tem muitas pessoas que usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus, usando a boa fé das pessoas para pedir dinheiro. Aí você pensa que vai ajudar a pessoa vai lá para comprar droga, para comprar bebida. E ela não quer Jesus. Ela não quer se libertar do vício. Ela não quer se libertar daquilo, mas ela quer que os outros sustentem o vício delas. Então eu sei que tem esse tipo de gente, mas tem pessoas que às vezes precisam, né? Às vezes, muitas vezes você deixa de ajudar uma pessoa assim, por causa dessas pessoas que usam a má fé, usando o nome de Jesus, aí você deixa de ajudar uma pessoa que realmente às vezes esteja precisando. Por isso que a gente tem que aprender a discernir quem realmente está precisando, quem não está. Continuando aqui, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Aqui fala que é Jesus. Jesus é o bom pastor. O mercenário, que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Olha só. Vem o lobo, pega, ó, foge. Abandona elas. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Aí acontece, as pessoas veem que foi, começa a ser disperso, começa a ser espalhado. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus falando. Conheço as minhas ovelhas, e eu sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu vos conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer elas. Ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim antes, eu entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do Pai. Então, amados, Jesus vem para buscar as ovelhas. E aí? Jesus vem para buscar as ovelhas. Porque no dia do juízo, no dia do julgamento final, Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E as ovelhas à direita vêm para mim, né? Cear comigo. E à esquerda os bodes vão ser lançados, né? Vão ser lançados para fora, né? Vão ser lançados para o fogo, para o julgamento, né? O fogo eterno. Por quê? Porque muitos aí não estão compreendendo o que é o Evangelho.
Estão fazendo coisas que Deus não se agrada. Deus não falou para sair dando pancada em ninguém, não. Então Jesus é o caminho. É como eu falo, Jesus ele veio como ovelha, né? Em Isaías 53 fala isso aí. Então se a pessoa está aí agindo como bode, está na hora de mudar o comportamento. Está na hora de analisar o que está fazendo. Não seja bode, seja ovelha, seja como Cristo, seja um imitador. Amém? Então fica aí as pessoas analisar o vídeo, analisar a palavra e entender quem realmente são os bodes e quem realmente são as ovelhas. Amém? Fica de reflexão pela palavra. A gente tem que refletir nisso aí. Então Jesus nos chama o arrependimento, a gente andar em santidade, abandonar o pecado, abandonar o adultério, abandonar a idolatria, abandonar a feitiçaria, abandonar as coisas que não agradam a Deus. E essas coisas que não agradam a Deus, a gente acha lá em Gálatas. Em Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16 em diante. Viver no Espírito e não na carne. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne... O que não está... Vou voltar aqui no versículo 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito Santo, já não estáis obrigados pela lei. O que é a lei? A lei, os mandamentos, a Torá. Então, o que acontece? A lei, ela revela o pecado. A lei revela o pecado do homem. Vamos continuar aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. É como fala em Apocalipse 21, versículo 8. Os idólatras, os covardes, os incrédulos, depravados, os que praticam moralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, mentirosos, falsos, os adúlteros, afeminados. Fala aqui, ó. A parte eles caberá no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então aqui ele encaixa, né, com as coisas da carne, em Gálatas. Então não herdará o reino. Então a pessoa tem que abandonar essas práticas. Então não é eu que estou julgando, eu estou condenando, não. Eu não, é a palavra de Deus. É a própria palavra de Deus que está falando. Não é eu. É a própria palavra de Deus. Continuando aqui, no versículo 22 de Gálatas 5. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contudo, contra essas virtudes não há lei. Então não há lei. Para essas coisas não existe lei. Se você tiver esses frutos, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si mesmo, contra essas coisas não existe lei. A lei só é para revelar o pecado do homem. Mas quem vive nesses frutos, não existe lei. É a palavra do próprio Deus. Aí continuando aqui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito.
Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. É o que Jesus fala. A carta de Gálatas, o apóstolo Paulo, né? E o grande apóstolo Paulo, que era um assassino, se tornou um grande seguidor de Cristo, pregando o amor, pregando o evangelho. Então tá aí, amados. Então tudo que a gente vive hoje, a gente vê um sistema religioso completamente corrompido, fora de contexto bíblico. Fora de contexto bíblico. Vamos analisar aqui também, ó, em 1 Coríntios, já que estamos chegando a esse ponto aqui, para as pessoas entenderem. Ó, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 em diante. Como eu falei sobre as coisas da carne, como do Espírito, as pessoas vão entender o que eu vou ler aqui. Agora, em 1 Coríntios 6, versículo 12. O nosso corpo é santuário de Deus. Todas as coisas me são permitidas. Olha o que fala. Mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que quer dizer que o nosso corpo não foi feito para servir à imoralidade? A imoralidade sexual, ao adultério, à prostituição. O nosso corpo foi feito para glorificar o Senhor, para glorificar a Cristo. Por quê? Porque esse corpo é templo de Deus, é onde Deus quer habitar. Porque o nosso corpo é templo de Deus, não é os templos de pedra, não. As denominações, os grandes templos que tem construído aí. Isso aí vai cair tudo uma hora. Mas o templo de Deus vai permanecer em pé. Então é nesse templo que Jesus quer habitar, na nossa vida. Então é esse corpo aqui. Então o que eu tenho feito com o meu corpo? Será que eu tenho cuidado da minha saúde? Será que eu tenho vivido de acordo com a palavra? Será que eu estou vivendo na imoralidade sexual? Se eu estiver vivendo no adultério, você acha que Deus vai se agradar? Não. Deus vai destruir esse corpo. E eu vou prestar conta do que eu fazer com ele. Então a gente tem que pensar o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Para que nós estamos usando o nosso corpo? Para as coisas deste mundo? Ou para o reino de Deus? Ou para servir ao reino dele? Será que estamos usando para os prazeres deste mundo? Imoralidade, o sexualismo, o adultério, a prostituição, né? As bebedeiras, usando droga, acabando com o corpo. A pessoa que usa droga ela vai se acabando com a saúde dela. Está destruindo o seu próprio corpo. Está destruindo o templo de Deus. Esse templo aqui Deus deu para nós cuidar dele. Esse é o templo. Nós temos que cuidar desse templo. Entendeu? Então esse corpo ele não foi feito para servir a imoralidade, mas sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Continuando aqui no versículo 14, por seu poder Deus ressuscitou o Senhor. Deus ressuscitou Jesus, né, nesse caso. E igualmente nos ressuscitará. Então se você morrer servindo a Cristo, entregando sua vida para Cristo, você vai ressuscitar. Feliz é aquele que fizer parte da primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre ele. Está lá a palavra. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo? Eu unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? O que ele quer dizer aqui? A partir do momento que se eu me uno com uma mulher que se prostitui, forma uma só carne, como fala na palavra, né? Eu me torno um corpo com ela. Então eu vou estar me prostituindo também. Se eu me relacionar com uma mulher que ela vive na prostituição, eu vou estar me prostituindo com ela também. Estou se tornando um corpo só com ela. Mas o que fala aqui, ó?
Porquanto que está escrito, os dois serão uma só carne. Agora, se eu uno com uma pessoa que ela vive para Cristo, vou se tornar uma só carne. Com uma pessoa que vive em Cristo, que não vive em adultério, que não se prostitui, ela está unida em uma só carne. Ela segue o mesmo corpo que eu, o corpo de Cristo. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só em espírito, é um só espírito com Ele. Então, quando a gente se une a Cristo, quando a gente se une a Deus, a gente se torna só um espírito com Ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete, todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertence a vós mesmos? Pois fostes comprados por um preço muito alto. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Olha, interessante. É o que eu falei em Gálatas, né? Sobre as coisas, os prazeres da carne. As coisas da carne é mais gostosa. Os prazeres, né? A imoralidade sexual, o adultério, a prostituição, a bebedeira, né? O cigarrinho ali, as orgias, né? As festinhas, balada. É gostoso. Fica com um ali, fica com outro. Então essas coisas são coisas da carne. Então não é eu que julgo, eu não sou Deus não. Mas a palavra. Então a gente não pode satisfazer a vontade da nossa carne. Para a gente viver em espírito, a gente tem que abandonar as coisas da carne. É como Jesus disse. Negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Então, amado, seguir a Cristo é estreito. O caminho é estreito. O caminho é árduo. Não é fácil não. Então Jesus nos chama para tomar a nossa cruz, seguir a Ele, abandonar aos prazeres deste mundo, aos prazeres da carne, aos prazeres que nos levam à nossa própria destruição. Porque aqui no 1 Coríntios 6,12, 1 Coríntios 6, versículo 12, fala que nós somos santuário de Deus. E você que está ouvindo aí também, seja você ímpio, seja você evangélico, crente ou católico, não importa, né? Seja qual crença você seja, você é santuário de Deus também. Só que se você estiver vivendo na carne, você está destruindo o templo de Deus. Se você estiver vivendo no pecado da imoralidade sexual, você está destruindo o templo de Deus. Se você estiver traindo sua esposa e vivendo em adultério, você está destruindo o templo de Deus. Se você estiver vivendo na cachaça, na bebedeira, você está destruindo o templo de Deus. Se você está nessa droga que você não consegue abandonar ela, tem que ter um esforço, tem que buscar o Senhor, segundo a palavra. Você está destruindo o templo de Deus. Se você está vivendo no homossexualismo, praticando coisas ilícitas que não agradam a Deus, você está destruindo o templo de Deus. Então todas essas práticas imorais, você está destruindo não só a si mesmo, mas você está destruindo o próprio templo, porque Deus vai destruir esse corpo. É onde fala aqui, ó, no versículo 13. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um como o outro. Tanto um como o outro. Ou seja, Deus vai destruir. Então, por isso que Ele nos chama para o arrependimento. Nos chama para a gente abandonar essas coisas da carne, as coisas prazerosas deste mundo. Por quê? Porque você agrada o mundo. Agora, agradar a Deus não é fácil. É tomar cruz, se não andar certinho ali. Não, eu não quero vir mais na imoralidade, não. Não quero adultério, não, eu não quero mais vir na fornicação. Quantas pessoas hoje não vivem na fornicação? Quantas pessoas hoje não vivem praticando sexo fora do casamento, antes do casamento, os namoros, os relacionamentos? Quantos jovens hoje não ficam uma menina aqui, fica com um, fica com o outro?
Tá com a namoradinha lá, não aguenta segurar a ponta e vai lá. É fornicação. É pecado. Ah, mas é um pecadinho. Não existe esse negócio de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E todo pecado, uma hora traz consequência. Pode ter certeza disso. Todo pecado traz consequência. Então, amados, é tempo de a gente analisar, é tempo de arrependimento. Então Jesus te chama para isso hoje. Desperta. Procure viver em espírito. Abandone essas coisas, tome sua cruz e siga a Cristo. Não é a mim não, siga a Jesus Cristo. Siga Jesus. E você vai ser salvo, vai ser liberto, vai ser transformado. Sua vida vai ser outra, você vai sentir paz, você vai sentir alegria. Você vai sentir a benignidade, paz, esperança, fé. É isso. E as pessoas muitas vezes vivem pelas coisas desse mundo, né? Os prazeres, festas, né? As pessoas gostam muito da festaiada, esquece de Deus. Amados, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento, porque Jesus vai voltar. Jesus vai pegar muita gente surpresa. Vai pegar muita gente surpresa. Então, se a gente não mudar, se a gente não confessar todos os dias, se a gente não procurar se aproximar de Deus todos os dias, buscar a face dele, se arrepender, procurar andar no Espírito e não na carne. Por isso Jesus fala, vigiai, orai e vigiai. Estai vigilantes, estai preparados, estai cheios de azeite, prontos para o noivo. Então é tempo ainda de arrependimento, de aceitar Jesus como o único Salvador. E mais uma coisa interessante, eu estava lendo lá em Isaías 53, como eu falei sobre Jesus não tinha perfeição. Interessante que no versículo 12, no finalzinho do versículo 12, Isaías 53, onde fala de Jesus, onde Isaías fala sobre ele, fala aqui, portanto ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha que interessante. Ele fala aqui que pelos transgressores ele intercedeu, orou por nós, intercedeu. Então, Jesus é o único que pode interceder por nós. Em 1 Timóteo, vamos aqui, dentro da palavra, sempre dentro da Bíblia. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler aqui o capítulo 2 inteiro. Do versículo 1 ao 5. Ao 6, do versículo 1 ao 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 ao 6. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Está falando para os vivos. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, como toda a piedade e dignidade. Então aqui ele fala que a gente tem que orar pelos nossos governantes, pelo nosso próximo, pelo nosso vizinho, pelos nossos familiares, para que possamos ter uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Interceder e orar e fazer súplicas. Isto é bom e agradável diante de Deus, do nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os seres humanos, Cristo, Jesus, homem. E o que fala em Isaías 53, no finalzinho? Portanto, ele intercedeu por muitos. Intercedeu por muitos, orou por muitos. Então quer dizer que Isaías profetizou que só Jesus pode interceder por nós. Aí hoje a gente vê certas doutrinas que os santos, os mártires, os que morreram em Cristo, martirizados, defenderam o nome de Jesus,
pode interceder por nós. Eles morreram. Eles morreram defendendo o Evangelho. Os mortos não podem interceder por nós. Mas aqui fala, antes de tudo, no versículo 1, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Olha o que Jesus fala. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, aqui está falando para os vivos, ele não está falando para os mortos. Ele tá falando, aqui ele está falando daquele tempo para eles. E hoje a gente pode usar disso para a gente fazer hoje. A gente orar para os nossos filhos, orar para as nossas esposas, nossos familiares, orar pelos nossos vizinhos, orar pelos nossos colegas de trabalho, orar pela nossa nação, orar pelo nosso presidente, pelas autoridades. É isso que Jesus quer. Isso aí é agradável aos olhos de Deus. Fala aqui, ó, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que a gente oremos por todos, mesmo que cometeram pecados, mesmo que falharam, a gente tem que orar. A gente tem que orar. Então, mortos não podem interceder por nós. E a gente vê doutrinas por certas igrejas que colocam que os santos podem interceder por nós, os que morreram. Isso aqui fala que só há um mediador. Só Cristo pode interceder por nós. Lá em Isaías 53 fala a mesma coisa. Então, se alguém te ensina, se você orar para Maria, se você orar para São José, São Expedito, Santo Antônio, São João, é em vão. Você está orando para morto. Eles morreram. Deram sua vida para o Evangelho. Eles estão mortos. Os mortos não podem fazer nada pela gente. Ou seja, você está praticando espiritismo. Espiritismo que mexe com isso. Ora pelos mortos, fala que os mortos vêm conversar com você. Isso aí já... Né? Eu não vou explicar agora sobre isso aí. Uma hora eu vou fazer uma live aqui falando sobre o espiritismo. Onde aconteceu essa prática dentro da Bíblia, e olha o que aconteceu com o rei Saul. Eu vou fazer um vídeo aqui ainda, separado, para explicar essa prática que está dentro de uma igreja. E as pessoas, por falta de conhecimento da palavra, estão adorando demônios. Amém? Então a gente fica aqui. Só existe um intercessor. Só um pode interceder por nós, irmãos. Só Jesus Cristo por nós. Só Ele pode cuidar de nós. Só Ele para nos confortar nesses tempos difíceis que estamos vivendo nessa nação. Só Ele que pode cuidar de nós. Não existe outro. Se alguém falar que existe outro, cai fora. Que é a doutrina de homens. Que é a doutrina humana. Ou doutrina de demônios. Né? Igual o irmão fala como prega na rua. Doutrina de demônios. Está dentro da palavra, que é a doutrina de Cristo. Amém? Então eu quero agradecer aqui, nesse momento. Que Deus abençoe. E uma ótima tarde abençoada. Fiquem com Deus.